Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre a tela Nextion. Esse aí provavelmente é o penúltimo vídeo que eu vou fazer. Hoje eu quero mostrar para vocês o componente Gauge. Tá? Esse componente aqui nada mais é do que um componente, é um medidor do tipo ponteiro. Tá? Com ele você pode implementar aí medidores com ponteiro, tipo relógios, né? Então, aqui nós temos, vocês já vão entender certinho como é que funciona ele. Aqui nós temos os parâmetros desse componente, tá? O nome padrão dele é o Z, tá? Então, se você tiver o Z0, o primeiro, Z1 por segundo que vocês tiverem na tela e assim sucessivamente. Que vários parâmetros aqui a gente já explicou nos vídeos anteriores, tá? Aqui é a cor de fundo, esse aqui é a cor do ponteiro, tá? Valores aqui ele assume de 0 a 360, certo? Que são os graus que o ponteiro gira aqui. E o parâmetro width, vem de width, é a espessura do ponteiro, tá? Então aqui você pode, vamos exemplificar, aqui eu aumento a espessura do ponteiro, diminuo, enfim, tá? Então esse é o parâmetro. Aqui os parâmetros x e y é a localização do componente na tela, e os parâmetros w e h são as dimensões do componente. Aqui eu mudo a cor do ponteiro, eu posso colocar aqui vermelho, certo? E aqui eu coloco os valores, ele assume valores de 0 a 360, então se eu colocar 90 é 90 graus, tá? Se eu colocar 180 é 180 graus, posso colocar 45 graus, e assim sucessivamente, 270 para cá, e o 360, né, daí dá a volta completa, ele volta a ser o 0 graus. Agora, olhando assim, esse componente aqui é um componente assim meio sem graça, né? Mas a grande sacada dele é que a gente pode atribuir imagens a ele, tá? E aí fica um negócio bem legal, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui um exemplo só de atribuição de imagem, certo? Eu vou carregar aqui essa imagem aqui, tá? Então essa imagem aqui é tipo um contador aqui de RPM, tá? Onde eu excluí o ponteiro dela. Deixa eu ver aqui se eu localizo essa imagem aqui. Vai estar aqui dentro. Telas, imagens. Não é aqui. Aqui eu tenho são as imagens, mas elas não foram mexidas ainda. Telas também não é aqui. Aqui. Beleza? Então aqui, se vocês verem aqui, ó, no detalhe aqui ampliando, vocês podem ver que está borrado aqui, foi onde foi alterado a imagem. Eu apaguei aqui, foi apagado aqui o ponteiro dessa imagem aqui. Beleza? Depois até eu vou mostrar para vocês aqui como é que dá para fazer esse tipo de jogada aqui. Então apaguei o ponteiro da imagem, certo? Eu vou atribuir essa imagem aqui ao fundo da tela, tá? Então nós vamos colocar aqui, em vez de cor sólida, nós vamos colocar a imagem. Vamos buscar a imagem aqui, selecionar ela e ela fica aqui no cantinho. Claro que quando vocês usar esse componente aqui num projeto de vocês, vocês vão ter que compor a tela aqui com imagens aqui que fechem a tela toda, tá? Porque eu vou ter que carregar agora a mesma imagem para dentro do componente aqui,
certo? E conforme a gente arrastar o componente aqui para cima da imagem, vocês vão ver que ele sobrepõe aqui e é onde a gente consegue colocar aqui o ponteiro, tá? Então agora vamos selecionar aqui, deixa eu selecionar a cor branca, aqui ponteiro. Em vez de cor sólida de fundo, eu vou colocar a opção Crop Image. E aqui eu seleciono qual é a imagem que eu vou buscar e eu vou colocar a mesma imagem. Beleza? Aparentemente aqui vocês percebam que não aconteceu nada, mas quando eu arrasto aqui para cima, ó, estão percebendo? Eu consigo colocar aqui de modo que o ponteiro fique, que a imagem fique sobreposta com a imagem de fundo, tá? Então aqui um X, vamos colocar aqui um 36 mais ou menos, só para ver. Aqui o Y deve ser um 15, não, ele sobe, estava em 17, vamos colocar um 19, mais ou menos aí. Tá? Então essa é a ideia desse componente Gauge, tá? Ó, então vocês podem perceber que ficou com o mostrador de fundo. Eu eliminei o ponteiro dessa imagem aqui. Claro que aqui eu peguei uma imagem da internet. Vocês podem, se vocês tiverem essa facilidade aí com programas de imagem, vocês podem criar os seus próprios mostradores, enfim. Tá? Então aqui eu consigo daí colocar, deixa eu clicar aqui, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 90 graus, então ele mostra o ponteiro se deslocando aqui na imagem, tá? Eu vou mostrar agora um programa que eu fiz para vocês, que eu fiz aqui para exemplificar isso aqui, tá? Aqui o ponteiro está um pouquinho deslocado, então daí na realidade vocês têm que regular certinho aqui no meio, através das coordenadas aqui x e y, para que o ponteiro fique certinho aqui no meio, tá? Para ficar um negócio legal. Eu vou mostrar aqui para vocês um programinha usando esse componente e esse mesmo mostrador aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu salvar esse aqui. Vamos fechar esse projeto aqui, vamos abrir o teste 2 aqui. Tá? Então ele usa o mesmo componente, a mesma imagem. Então vamos lá, eu começo aqui no Pre-Initialize, tá? Da tela. Eu começo atribuindo o valor 328 para o componente Gauge. Então esse ponteiro aqui na realidade ele vai estar localizado aqui no 0, a hora que eu iniciar. Eu criei uma variável e estou usando o timer aqui, tá? E inicio essa variável, que é a VA0, o valor dela eu inicio em 1. Essa variável aqui, ela na realidade, ela vai ter a função de uma flag, tá? Quando ela estiver em 1, o ponteiro vai se deslocar no sentido horário. E quando ela estiver em 0, o ponteiro se desloca no sentido anti-horário. Então a intenção desse programa aqui é mostrar o ponteiro se movendo do 0 até o 10 e do 10 até o 0. Perfeito? Isso vai acontecer, essa movimentação, a cada 100 milissegundos. Então o timer 0 ele estoura a cada 100 milissegundos e a hora que ele estoura, tá? Deixa eu ver se eu puxo isso aqui um pouquinho para cima para nós ter uma visualização aqui melhor. Cada vez que o timer 0 estourar, ele vai executar esses comandos aqui. Então, se o valor de VA0 for 1, tá? O ponteiro, na realidade, vai subir. Tá? Então, ele vai incrementar de 1 em 1, tá aqui, certo? E aí ele vai verificar se o valor chegou a 360. Tá? Como eu disse, esse componente, o componente Gauge aqui, ele vai de 0 até 360, sendo que quando ele bate 360, na realidade ele é 0, tá? Porque daí deu uma volta completa, ele volta a ser o 0. Como ele inicia em 328, tá? Eu tenho que fazer esse teste aqui.
Se o valor chegar a 360, então eu vou colocar o valor do componente em 0, tá? E aí eu continuo incrementando, tá? Se ele for igual a 190 graus, daí ele vai estar no 10, o que vai acontecer? Eu vou mudar o valor dessa variável VA0, que é a minha flag, tá? Eu vou colocar ela em 0. Então, a partir de agora, o ponteiro vai começar a girar no sentido anti-horário. Então, timer 0 estourando, o valor aqui não é mais da VA0, não é mais 1. Então, ele não executa essa parte aqui, e sim vai executar essa parte aqui do else. Tá? Então, ele vai começar a diminuir o valor do gauge aqui, do ponteiro. E se a hora que chegar em 0, lembra, né? Que ele vai de 0 até 360, só que ele inicia em 328, então o nosso valor 0 aqui no ponteiro, na realidade, é o 328 graus. Tá? Então, quando o valor do gauge chegar em 0, eu vou colocar ele em 360 para continuar diminuindo o valor até chegar em 328. Se eu não fizer esse teste aqui do VA igual a 0 aqui e o VA 360, aqui o programa não vai funcionar corretamente. Então eu vou fazer aqui a simulação, eu não vou gravar isso aqui na tela, tá? Porque o que vocês vão ver aqui na simulação é a mesma coisa que vai ser visto na tela. Então não tem razão para fazer essa gravação. Eu venho aqui em Debug e aí ele começa. Então vocês podem ver que ele vai até o 10, certo? E do 10 ele vai voltar até o 0 e vai ficar fazendo isso aí indefinidamente. Tá? Aqui nós poderíamos melhorar aqui o visual, se a gente quiser, desse exemplo, colocando a cor de fundo da tela preto, tá? Mas como eu disse, quando vocês usam esse componente aqui, vocês vão ter que compor uma imagem total da tela, tá? Para poder encaixar o componente gauge certinho na posição da tela em que vocês quiserem, tá? Então tá aí, ele vai ficar fazendo isso aí indefinidamente, tá? E é esse aí o componente gauge. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou usar o Photoshop, tá? Como é que eu excluo aí que eu faço essas modificações aqui nessas imagens aqui para poder usar o componente gauge, ou seja, como é que eu excluo o ponteiro. Claro, pessoal, que aqui ficou um trabalho meio tosco, né? Vocês conseguem ver aqui o problema aqui que foi excluído o ponteiro, tá? Mas aí vocês tem que ter um pouco de paciência para fazer esse trabalho aqui. Mas é possível deixar ele aqui 100% certinho, tá? Mas dá bastante trabalho. Então aqui para esse exemplo aqui eu fiz um negócio meio rápido. No próximo exemplo eu vou mostrar para vocês no Photoshop, tá? Como é que a gente faz para excluir esse ponteiro aqui. Vocês podem usar outro programa de edição de imagem que também vai dar certo, tá? Tem a ferramenta aí que possibilita apagar o ponteiro, que vai dar certo também. Então obrigado por assistir a mais esse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!